Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nós estamos animados. Se for necessário, nós passamos a noite, né? Glória a Deus. Mas Deus sabe, né, até onde nós pode ir. A hora que Deus falar, para, nós vamos parar. Quantos minutos eu posso falar aqui? 20 minutos? Tá bom. Enquanto nós tiver desejo de ouvir, Deus vai falar. A hora que nós... Porque Deus, Ele é um Deus que não empurra nada goela abaixo. Deus, Ele se agrada quando o povo está com fome de se alimentar da palavra de Deus. Deus tem abundância de alimento, mas Ele quer ver fome no povo, né? Aí Deus derrama mesmo as suas bênçãos, e as suas bênçãos é através de sua palavra. O profeta de Deus ensina. Então dá tempo até de nós ler a Bíblia, né? Creio que a palavra de Deus, ela é muito importante. Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, está escrito, palavra de Deus: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que vai além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então, nós temos que permanecer com este mesmo evangelho. Pode assentar, meus irmãos. O evangelho de Cristo Jesus e o evangelho que os apóstolos ensinou, pregou, porque eles, os apóstolos, receberam mandamentos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo deu mandamento aos apóstolos. O apóstolo Paulo falou, inspirado por Deus: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Cristo louva os seus. Cristo. A palavra de Deus diz que não é aprovado aqueles que a si mesmo se louvam, mas aquele a quem Deus louva, né? Porque se nós nos humilhamos diante da presença de Deus, Deus vai nos exaltar, mas é Deus, né? A palavra de Deus ensina isso. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus é um Deus que exalta e também abate. Se for necessário, Deus humilha. Humilha quem? O exaltado, mas exalta os humildes. A palavra de Deus diz: aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Né? A palavra de Deus não diz isso? Creio que os irmãos sabem dessas escrituras.
E o importante não é só saber, né? O mais importante é nós estarmos identificados com as Escrituras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e 3. Deus falando: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja primitiva colocou os apóstolos, eles colocaram em prova. Tem direito. O apóstolo Paulo, ele deixou escrito, estabelecido na igreja, e se levantasse alguém lá dizendo ser apóstolo e não estivesse falando o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram, a igreja não sofreria os maus. Então, e sofrestes, e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. O sistema religioso que pregam, ensinam um evangelho diferente do que os apóstolos pregaram, eles estão pregando um evangelho amaldiçoado, que anátema quer dizer amaldiçoado. Mas se nós como eleitos de Deus, estamos sustentando o mesmo evangelho dos apóstolos, nós estamos pregando e ensinando um evangelho abençoado por Deus. E aquele que Deus abençoa, está abençoado. E aquele que Deus amaldiçoa, também está amaldiçoado. E diz o profeta de Deus: não tenta abençoar aquele que Deus amaldiçoou, porque você vai entrar em problema. Vai entrar em problema com Deus. Então, o profeta de Deus, ele diz: quão belamente o Salvador louva e elogia seus filhos. Aqueles que são fiéis, ele toma em plena consideração as finas atitudes espirituais e o comportamento deles. Ele sabe que há fraqueza entre eles. Todos nós temos fraqueza, como homens, como mulheres, mas, mesmo assim, ele não reclama disso. Nós, como ser humano, às vezes, se nós não tiver assim num nível de espiritualidade, nós não suporta a fraqueza de ninguém. Mas quando nós estamos em um nível de espiritualidade, nós suportamos os fracos, nós suportamos os errados, aqueles que erram. Nós não concordamos com o erro, mas o profeta de Deus ensina: um homem e uma mulher que está em Cristo Jesus pode suportar um irmão que está em erro. Então, não é verdade? Porque um homem e uma mulher que está em Cristo, ele é sempre positivo.
ele nunca é negativo. Deus suportou aquele povo de Israel pelo deserto 40 anos. 40 anos, Deus suportou eles. Mas chegou a hora que Deus falou, basta. 40 anos, aquele povo desobedecia a Deus, murmurava, se queixavam, e Deus suportando, e Deus abençoando aquele povo. O povo de Israel foram abençoados por Deus, com todas as suas rebeldias e suas desobediências. Contudo, Deus abençoou eles. Eles tinham maná que descia do céu de graça. Eles não pagavam água, não pagavam luz, nem as suas roupas envelheceram. E os sapatos também não envelheceram. Você já pensou? É milagre, né? Um milagre. Você usar uma roupa 40 anos e aquela roupa não envelhecer, seus sapatos não envelhecer, é um milagre ou não é um milagre? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é um Deus de milagre. Nós cremos num Deus de milagre. Deus está procurando pessoas de fé. Deus não respeita pessoas propriamente. Deus respeita a fé. A fé que está em nós. É isso que Deus respeita. Deus não respeita porque o fulano, ciclano é o grandão, é o fulano de tal, é isso, aquilo outro. Não, é a fé. Deus honra a fé. Não é isso próprio do Senhor? Ele sabe como nos encorajar. Glória a Deus. Nas coisas corretas. E nos desencorajar nas coisas erradas. É Deus que faz isso. É Deus. Te desanima nas coisas erradas e te anima nas coisas corretas. Se não for Deus, ninguém mais faz. Ninguém. Tem que ser Deus. Todos nós poderíamos aprender aqui mesmo uma boa lição de como conduzir a igreja e nossas famílias. E melhor ainda, todos nós poderíamos aprender uma boa lição de como Deus trata com cada um de nós, exatamente desta maneira. Jamais fique desencorajado, santo de Deus, porque Deus não é ingrato para te esquecer dos trabalhos de amor feitos por você. Tudo que fazemos, até mesmo dar um copo de água fria a alguém, tem uma recompensa e bênção do Senhor. Glória a Deus. Eu não ensaiei nada que eu estou falando, que eu estou aqui falando, não, irmão. Pregação não é nada ensaiado. Eu oro a Deus, leio a mensagem e deixa Deus falar. Deus fala. Porque se nós não cremos que Deus fala aqui, então o que nós viemos fazer aqui? Não é verdade? Se você veio aqui, você tem que crer que Deus fala aqui. Através de seus vasos que Deus usa. Porque eu já ouvi pessoas dizer, isso é o homem que está falando. É o homem. Mas se é o homem, por que você vai fazer num culto, se você não crê que é Deus que fala? Não é verdade? Nós temos que ser sinceros, honestos. Glória a Deus que nós temos esta convicção, esta fé, que Deus fala através de sua palavra. Amém. O homem é
apenas um instrumento. E Deus fala: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, enquanto anda no meio de sua igreja. Ele está ciente do sofrimento do seu povo. E ele se importa, como foi nos dias do cativeiro do Egito, quando ele ouviu os seus clamores. Aquele que nunca muda ainda ouve os clamores dos oprimidos, enquanto anda no meio deles. Glória a Deus. Deus anda no meio do seu povo. Deus é espírito. Você não vê Deus pelos seus olhos carnais. Não. Porque Deus é espírito, Deus é sobrenatural. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, você veria de fato que Deus está presente. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você quer a presença do Senhor Jesus Cristo no seu lar, na sua vida? Fale dele. Glorifique a Ele. Dê honra a Deus. Dê louvores ao Senhor. A própria palavra trabalho significa cansaço por causa de opressão. E o povo de Deus não apenas trabalha por Ele em um trabalho de amor, mas eles sofrem por Ele com alegria. Eles são pacientes em suportar o jugo. Esta primeira era sofreu grande perseguição, a era de Éfeso. Ela teve que trabalhar com afinco para pregar o Evangelho e propagar a verdade. A soberana vocação deles na vida era servir a Deus. E quando suas esperanças na vida foram frustradas, eles foram pacientes e confiaram tudo àquele que prometera uma recompensa permanente no céu, pelo que tinha renunciado por ele na terra. Glória a Deus. Aqueles irmãos primitivos, os apóstolos, renunciaram tudo nesta terra por amor ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio que devemos parar aqui e nos ocuparmos com a ideia de que o povo de Deus tem sido sempre será perseguido. Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios. E o que você encontra iniciado ali prosseguirá bem até o Apocalipse e nunca mudará. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque este agradara a Deus. Depois vemos um perfeito quadro no filho da carne de Abraão, Ismael, que implicava e lutava com o filho da promessa, Isaque. E lá estava Esaú, que odiava Jacó, e o teria matado caso Deus não interviesse. Se Deus não entra em cena, ele teria matado Jacó, Esaú. No Novo Testamento, encontramos Judas traindo o Senhor Jesus. Ao passo que as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo
controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus, que são controlados pelo Espírito Santo. É profeta de Deus que está nos falando através de sua mensagem. E ele buscou recursos nas Escrituras. Isso tudo está na Bíblia. O profeta de Deus continua dizendo: não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público, e quão benigno seja para com seu companheiro, fazendo apenas o bem, deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecias, curas, milagres, e ele será condenado. O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus, e por não poder sobrepujar o Espírito do Senhor, tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Satanás, ele, por não poder destruir a Deus, ele tenta destruir os filhos de Deus. E o profeta de Deus nos mostra aqui na mensagem: perseguições e provas são uma parte natural e normal da vida cristã. O profeta chega a dizer, isso faz parte da vida cristã. Por isso que o apóstolo diz, meus irmãos, não estranhei as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar. Não é para estranhar, não. Tem gente que estranha, acha estranho, e começa a argumentar e se queixar até para Deus. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu estou sofrendo isso e aquilo, e eu faço tudo certinho, e está acontecendo isso. Deus prova. Dê glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz: tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Grande gozo. Você ter grande gozo quando você estiver em grandes tentações e provações. Você precisa estar em amor, porque a tendência da maioria, quando ele é provado, é murmurar. É a tendência nossa, se não estiver de fato em comunhão com Deus. Quando Deus provou os filhos de Israel no deserto, a maioria murmurou, a maioria viraram as costas para Deus, se queixou de Deus, do profeta Moisés. Nos tirou lá do Egito para nós perecer aqui no deserto. Seria melhor nós morrer no Egito. Aquele povo rebelde, ingratos. Então, meus irmãos, perseguições e provas são uma parte normal, natural da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer a respeito delas: confie todas elas a Deus. Não julgue e deixa para Ele o conclusivo e final julgamento delas. Deus, Ele conhece e sabe todas as coisas. Não podeis sofrer os maus, e puseste à prova dos que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Esses irmãos de Éfeso cria que o povo de Deus tinha que ser santo, mas não era a sua santidade própria, Era a santidade de Deus. Aquela santidade de viver uma vida consagrada a Deus.
Porque ninguém tem santidade própria. Se temos santidade, ela provém de Deus. Então, de acordo com estes versículos, eles tomaram providência para manter o povo livre do fermento do pecado. Mais do que, evidentemente, a apostasia já começara. O pecado tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, o apóstolo, quando disse para tirar os iníquos dentre eles. A Bíblia fala isso. O apóstolo Paulo, quando aquele homem estava vivendo com a mulher de seu pai, vivendo em fornicação, e não queria se arrepender. Então o apóstolo Paulo até ordenou. Os irmãos podem observar nas Escrituras, porque a igreja de Coríntios, sabendo da situação, e não fazia nada. E o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo, porque ele não era apenas apóstolo, ele era profeta. Então ele disse, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, o que o tal cometeu tal ato seja entregue a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito salvo no último dia. Tem casos que é isso mesmo, a palavra de Deus, e é a misericórdia de Deus. E o profeta de Deus diz que, se você ler lá o 2 Coríntios, aquele irmão que estava vivendo dessa forma, ele se arrependeu e se consertou. E se vai deixando a coisa, a pessoa nunca se arrepende. Vai amontoando pecado sobre pecado. E a palavra de Deus, ela corta reto. É uma espada de 2 gumes. Deus, ele não poupa o pecado. Ele pode poupar o pecador arrependido, mas o pecado Deus não poupa. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a alma e o espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o propósito, a intenção dos corações. Glória a Deus. Então, de acordo com este versículo, eles tomaram providência para manter o corpo livre do fermento do pecado. Mais do que, evidentemente, a apostasia já começara, o pecado tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, quando disse para tirar o iníquos dentre eles. Eles eram um povo separado. Eles tinham saído do mundo e agora não iam permitir que o mundo entrasse no meio deles. Eles não suportavam o pecado na igreja. Não, a santidade para eles não era apenas uma frase ou figura de linguagem, era um modo de vida. Glória a Deus. Palavra de Deus, porque a palavra igreja significa os chamados para fora, os separados, aqueles que passaram pelos processos do novo nascimento. Para ser igreja de Deus, você tem que sair do mundo, sair dos credos, dos dogmas e das suas próprias ideias e se render o seu ser completamente a Deus, ser redimido e lavado no sangue do Cordeiro, mediante a sua confissão, o seu arrependimento. Glória a Deus. Nós precisamos, isso é para crente velho. Às vezes nós pensamos que está pregando para pessoa lá fora. Não, essa é mensagem para crente velho.
para tirar de nós o acomodismo. E eu também estou participante disso aqui, porque quem está falando não é eu propriamente, é a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Eu creio que já Deus passou dos 20, né? Deus abençoe. Glória a Deus.